Olá, pessoal, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Já percebeu que a violência está sendo vencida pela esperança? Ainda assim, bandidos tentam desestabilizar a segurança do Capixaba. Ontem foram 2 ônibus incendiados em Cariacica e Vila Velha. A Polícia Civil já trabalha para identificar os criminosos. E no auge da covardia, bandidos não respeitam nem local sagrado. Os assaltantes subiram o Convento da Penha, o ponto turístico mais visitado do Espírito Santo. Se passaram por fiéis, fingiram rezar o terço, amarraram o freio e roubaram o dízimo. Vida normal, comércio aberto, alunos da escola, ônibus rodando e a punição para PMs que fizeram greve já começou. Na lista dos indiciados pelo governo também estão tenentes, coronéis, major e capitão da reserva remunerada. Se forem condenados, podem ser presos e até expulsos da corporação. Recupera Espírito Santo é a campanha de empresários para tentar diminuir os impactos milionários com o prejuízo que tiveram nesse período de crise na segurança. O desabamento do condomínio Gran Parque. Homens e máquinas trabalham para retirar dos escombros todos os veículos perdidos no acidente que deixou um porteiro morto. Saúde. Os postos da Serra retomaram a vacinação contra a febre amarela. 3.000 pessoas serão imunizadas. Carnaval Capixaba mantido. Tem desfile e tem charme. Você pode arrasar na make. Luísa Dyer ensina os truques da maquiagem de sereia. Então não saiam daí, por quê? A gente volta bem rapidinho. Até já. A presença de PMs nas ruas e as forças federais aumentaram a sensação de segurança do Capixaba. Mas os bandidos continuam afrontando. Olha, Ingrid e amigos, ontem 2 coletivos foram incendiados. Um em São Torquato, Vila Velha, outro no bairro Campo Belo, em Cariacica. Vamos ver. As imagens feitas pelos moradores mostram o ônibus tomado pelas chamas. Aí, galera, semana aí ao vivo aí, ó. Aqui no bairro Itapemirim aqui, ó. Próxima rotatória na BR Nova, leste-oeste aí, ó. O ataque ao coletivo foi no bairro Campo Belo, em Cariacica, por volta de 8h30 da noite. Ninguém ficou ferido, mas o ônibus foi destruído no incêndio. Segundo testemunhas, 2 coletivos passavam pela leste-oeste quando criminosos em uma motocicleta fizeram de tudo para que os coletivos parassem. Segundo testemunhas, os 2 homens na motocicleta tentaram primeiro fechar um coletivo que seguia antes desse aqui. Só que o motorista foi mais rápido e conseguiu fugir do local. Mas o motorista que vinha nesse ônibus logo atrás não teve a mesma sorte. Ele parou depois de ter sido fechado pelo motociclista. Os 2 homens desceram da moto, entraram no ônibus, obrigaram o motorista do ônibus e o cobrador a descer e atearam fogo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar o fogo. A Força Nacional também foi para o bairro. Nenhum suspeito do crime foi identificado até agora. Obrigado, Luciana Light, pelas informações. Na reportagem, vimos aí o incêndio em Cariacica, o outro aconteceu em Vila Velha ontem à tarde. Bandidos atacaram o coletivo da aviação Sanremo. O ônibus foi fechado por um carro com 4 bandidos, você vê aí. Eles entraram no coletivo e anunciaram um assalto. Cerca de 15 passageiros foram obrigados a descer. Em seguida, incendiaram o veículo e fugiram. Moradores tentaram apagar as chamas, mas foram intimidados pelos criminosos que voltaram ao local pouco depois. O ônibus fazia a linha São Torquato a Joca e Itaparica. Nenhum passageiro teve os pertences roubados. Muito estranho, né? Após o incêndio, os coletivos da empresa voltaram para a garagem. Os bandidos chegaram a tentar fazer um toque de recolher na região. Olha, até agora nenhum suspeito foi detido. Houve relato de um terceiro incêndio no bairro Ataíde, em Vila Velha, mas o Síndico de Rodoviários não confirma. Hoje cedo, os ônibus circularam normalmente. E daqui a pouco, mais detalhes sobre a situação dos coletivos na Grande Vitória. E a covardia da bandidagem subiu o Convento da Penha, pessoal. Ontem, a última missa, assaltantes amarraram o freio e roubaram dinheiro do dízimo. Que abuso! Não respeitam nem um local sagrado. Os bandidos se passaram por fiéis e até fingiram rezar o terço antes de render o religioso. Os ferimentos nos braços do frei Pedro Engel, de 80 anos, são consequências do esforço que ele fez para se soltar. Durante cerca de 5 minutos, o frei lutou para se livrar da fita adesiva que bandidos usaram para prender os braços dele e das amarras dos pés. 2 assaltantes renderam frei Pedro dentro da igreja do Convento da Penha por volta das 4 horas da tarde de ontem. Hoje nós tínhamos em torno de 100 pessoas na missa das 3 horas. Isso aí aconteceu depois, quando grande parte já havia saído. Não usaram nenhuma arma, usaram fitas
imobilizaram as mãos e os dedos e as pernas. As pernas colocaram um saco, né, um saco nos pés dele. Os dois criminosos se passaram por fiéis para não levantar suspeita. Um deles chegou a fingir que estava rezando o terço. A dupla foi vista por um outro frei que tinha acabado de celebrar a última missa do dia. Um queria deixar a moto lá embaixo. Aí o vigia disse, não, pode subir com a moto. Ele disse, é que eu vou pagar uma promessa para minha mãe. Tá estranho porque ele não rezava sequente. Ele correu os dedos. Eu olhei e disse assim, mas interessante, ele não sabe rezar o terço. Os criminosos renderam Frei Pedro Engel quando ele passava pelo corredor. Ele contou aos amigos que foi colocado no chão de bruços. Ele saiu do convento e foi para esse escritório que fica no corredor do convento. E então, nessa passagem, ele foi abordado por esses indivíduos. Eles o agarraram e pediram para que ele abrisse a sala, né? E o amarraram. E nesse esforço todo, nessa abordagem, ele se machucou, porque bateram com ele assim, na porta, na parede, e já de idade, o Frei Pedro tem 80 anos, né? Ele foi amarrado e ele mesmo conseguiu depois se soltar e chamou ajuda, pediu ajuda. Os bandidos recolheram uma quantia em dinheiro que estava no escritório, celular e tudo o que achavam que pudesse ter valor. Rapidamente fugiram, deixando o Frei amarrado. Depois do assalto, os bandidos se dividiram para descer do convento. Um veio pela trilha da penitência, enquanto o outro desceu de moto pela estrada normal. Aqui embaixo, ele ficou aguardando o comparsa, que subiu na motocicleta, e então os dois fugiram. Tudo foi registrado pelo sistema de videomonitoramento do convento e as imagens foram entregues aos militares do Exército que vieram até o local minutos depois do crime. A equipe que trabalha e mora no convento acredita que a ousadia desses criminosos tenha ligação com a onda de crimes que assola os capixabas. Um ataque a um dos mais belos e respeitados cartões postais do Espírito Santo deixou feridas na pele e na alma de todos os freis que trabalham junto com o Frei Pedro Engel. Claro que eu acho que nós temos a proteção divina também, mas o ser humano sabe como é que é, capaz de tudo, né? Nós rezamos por eles porque, de fato, são jovens, aparentemente jovens, não têm nenhuma perspectiva de vida. Quem sabe um dia não precisamos mais de ter polícia na rua, onde, de fato, todos vivam conforme Jesus deseja, uma verdadeira fraternidade de irmãos. Amém. Na verdade, não tenho o que dizer. Invadem o maior símbolo da fé católica do Espírito Santo, o ponto turístico mais visitado do estado, roubam e amarram o Frei. É o fim, o ápice da covardia. As imagens do assalto foram entregues pelo Exército à Polícia Civil, que investiga o caso. Agora veja só o drama que a família da Ilza está vivendo. A mãe dela, que estava internada no hospital, teria morrido. O problema é que até agora a família não localizou o corpo, nem mesmo os documentos da idosa. Ilza tem vivido dias com uma dúvida cruel. Onde está a mãe dela? Segundo Ilza, Maria da Glória Ferreira, de 67 anos, ficou por 58 dias internada neste hospital em Vila Velha. Ela feriu o dedo e, por ser diabética, precisou passar por uma amputação. A família de Maria afirma que na última quinta-feira recebeu uma ligação deste hospital informando que a idosa havia recebido alta. O genro veio até o local e aqui recebeu uma nova informação. Dona Maria havia sido transferida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. O genro foi até o hospital e lá disseram que Dona Maria havia falecido. E a confusão não parou por aí. Os documentos dela tinham desaparecido e ninguém soube informar onde estaria o corpo da idosa. Falaram que ela não estava mais lá, já tinha entrado em obra. E os documentos dela sumiu. A gente foi para procurar os documentos dela no hospital que ela estava, não estava mais lá. Conversando com a assistente social falou que não vai dar conta do documento dela. Até agora eu não vi o corpo dela, ninguém me fala nada. No departamento médico-legal também não encontraram Maria da Glória. Na semana passada, policiais civis que atuam no DML em Vitória lidaram com uma rotina atípica. A superlotação de corpos causou transtornos.
Nesta segunda, a cena já era bem diferente. Resultado de um trabalho intenso para periciar tantos corpos. Eles trabalharam com afinco, né? Até mesmo em sobrecarga de trabalho, né? Extrapolando o horário, vendo gente de férias para trabalhar, a fim de atender a grande demanda que foi gerada nos últimos 10 dias em relação principalmente ao crime de homicídios. Com esse empenho dos policiais, né, no desenvolvimento das suas atividades profissionais, né, com muita dificuldade, conseguiu, né, dar vazão a toda essa grande demanda, dar conta, né, na liberação dos corpos, apesar de as deficiências persistirem. Muitas famílias tiveram que lidar com situações semelhantes à da mãe de Ilza. A Polícia Civil orienta que em casos como esse, é necessário registrar uma ocorrência para que seja realizada uma investigação. Nesses casos atípicos, a gente deu orientação, vem dando orientação aos familiares, se não localizar os corpos, nem aqui, ou localizar o familiar no hospital, que se procure o núcleo de pessoas desaparecidas para registro de ocorrência policial, a fim de se iniciarem as investigações preliminares de localização da pessoa. Diego e Ilza esperam encontrar Maria da Glória e tirar de vez essa dúvida que assombra a família. Eu quero saber se está viva ou se está morta, aonde está o documento para me liberar o corpo, aonde está? Essa resposta está no ar. Que coisa horrível, né? Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a família foi ao serviço de verificação de óbito para liberar o corpo, mas sem os documentos da idosa que teriam sumido no hospital e não foram encontrados. Assim, o procedimento não pode ser realizado. A idosa pode ser enterrada como indigente. A Secretaria de Saúde prometeu apurar o caso. A família recorreu à Defensoria Pública. Gente, isso é um absurdo. Uma idosa pode ser enterrada como indigente por falta de documentos. A gente pede a apuração da Secretaria de Saúde com urgência. Tomara que não tenha sido enterrada já, né? Não, não foi não. Tomara. Olha, o desabamento no condomínio Gran Parque em Vitória está perto de completar 7 meses. De lá para cá, pouca coisa mudou. Ainda não há data exata de quando os moradores poderão voltar aos apartamentos. A tragédia provocou a morte de um porteiro e mudou a vida de dezenas de famílias. A retirada dos carros que estavam sob os escombros continua, assim como a perícia do local sem previsão para acabar. Patrícia tenta lembrar mais ou menos de onde ficava estacionado o carro dela. O veículo ainda está nos escombros do edifício de luxo Gran Parque. É uma tristeza muito grande tudo, assim, é meio inacreditável, né? Olhar isso, ver como é que ficou, como era maravilhoso morar aqui, como os nossos filhos amavam morar nesse lugar. E, ao mesmo tempo, é um conforto muito grande ver um carro desse, da forma que está, e saber que não tinha ninguém dentro dos carros na hora do desabamento. Então, ao mesmo tempo que é uma angústia, a gente tem esse conforto de saber que podia ter sido infinitamente pior. Homens e máquinas trabalham para retirar dos escombros todos os veículos perdidos no acidente, que ainda não teve o laudo de motivação concluído. O que acontece é o seguinte, uns saem mais fácil, outros mais difíceis, entendeu? Então, não dá para a gente fazer uma média diária. Vai depender da dificuldade que vai se encontrar para poder remover esses veículos. Então, pode ser que num determinado local os peritos demorem menos. No outro local eles demorem mais, porque precisa fazer mais investigação, precisa fazer mais verificações, enfim. Então, não dá para a gente fazer uma estimativa aí média. O que se está considerando é no total. No total, a gente está estimando que em 4 meses se conclua a remoção. Os trabalhos de remoção começaram há 15 dias e até agora cerca de 20 veículos foram retirados dos escombros. Só que mais ou menos 280 ainda estão ali embaixo. E a maioria deles está sendo retirada nestas condições. 90% dos carros contavam com seguro e as companhias já indenizaram os segurados. O acidente deixou uma pessoa morta, o porteiro Dejair das Neves. Desde o ocorrido, os moradores dos 166 apartamentos tiveram de sair do local e estão sendo assistidos pela incorporadora Cirela. Nesse termo de acordo, ficou acertado que ela assumiria os custos com a permanência das pessoas nos locais onde essas pessoas estivessem. Foi estabelecido um valor e esse valor é repassado pela incorporadora para cada morador. E fica a critério de cada morador escolher o local onde ele quer ficar. Mesmo com todo esse pesadelo, Patrícia espera voltar para cá com a família. Se tudo der certo, isso deve acontecer em até 2 anos e meio. Voltar a morar aqui, para mim, é de novo um sonho. Sabe, tive um sonho de morar inicialmente e voltar é repetir esse sonho.
Eu acho que a maioria das pessoas está pensando assim. Tudo que está sendo negociado até agora com as construtoras é que isso tudo seja refeito da forma mais segura possível. Essa é a condição para que se volte. Agora é um drama para esses moradores, né? Então, em até 4 meses, os veículos devem ser removidos. Agora é esperar toda a perícia para a liberação dos apartamentos. Um trabalho demorado. Vamos espantar essa crise e buscar emprego. Há vagas para atendente odontológico, consultor de plano de saúde, costureira, técnico de refrigeração, vendedor externo, embalador e motoboy. São chances no Cine de Vitória. Cadastro no site cine.com.br. E voltamos a falar sobre a segurança reforçada pelo Exército e Força Nacional nas ruas da Grande Vitória. Governo e familiares dos PMs tentam um acordo, mas por enquanto ainda não houve entendimento nenhum. Então, Torino, apesar dos episódios de violência registrados ontem, o capixaba tenta retomar a rotina. Escolas, comércio, repartições públicas funcionam. A violência perde espaço para a esperança. Vila Velha amanheceu tranquila, mesmo depois do episódio de ontem à tarde em São Torquato, quando um ônibus da aviação Sanremo foi queimado. No mesmo local do crime, pessoas aguardavam no ponto os coletivos que circulavam normalmente pela manhã. Tranquilo hoje, fiquei sabendo que estava no trabalho ontem, fiquei sabendo, mas hoje em dia tá tranquilo aqui hoje no trabalho. Desde que essa onda de violência começou, 5 ônibus foram queimados. E depois do que aconteceu ontem, o Sindicato dos Rodoviários informou que hoje os coletivos devem rodar somente até às 10h30 da noite. Mas daqui a pouco, à 1h30 da tarde, vai ter uma reunião no sindicato para acertar esses detalhes sobre o horário de encerramento dos ônibus nesta terça-feira. Esse ataque ao ônibus fez com que as pessoas se assustassem e a unidade de saúde do IBS acabou fechando as portas ainda durante a tarde. Mas hoje tudo funcionava normalmente pela manhã. Está tentando sair, tentando ir trabalhar, de acordo com o que estão falando na televisão, na internet. Então, tá tranquilo por enquanto. E nesta terça-feira também foi o dia de volta às aulas em Vila Velha. Alexandre tem 2 filhos, um de 8 e outro de 15 anos. Depois de ficarem em casa por 10 dias forçados devido à insegurança, hoje eles voltaram às escolas. Fiquei inseguro, né? Igual ontem mesmo teve um episódio de uma queima de ônibus aqui. Então a gente falou, será que vai? Será que vamos reatar as aulas? Fiquei inseguro. O Exército e a Força Nacional continuam dando a segurança à população de acordo com o que é possível. Não discordo também dos policiais em termos de reajuste, mas acho que tem um pouco de consideração também com a nossa comunidade. E 155 policiais militares envolvidos nessa greve já foram indiciados pelo governo. Os nomes estão publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Na lista estão também 2 tenentes-coronéis, um major e um capitão da reserva remunerada. Ao todo, 703 militares estão sendo investigados, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Caso sejam condenados pelo crime de revolta, os militares podem pegar de 8 a 20 anos de prisão. Também podem ser expulsos da corporação. A Corregedoria da PM vai conduzir os inquéritos. E o presidente Michel Temer falou sobre a situação da segurança pública no Espírito Santo. Ele disse que a paralisação da PM fere a Constituição. Temer afirmou ainda que o governo deve mandar ao Congresso uma proposta para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição proíbe policiais militares de paralisar as atividades. Os senhores sabem que pela Constituição, certos serviços essenciais não podem ficar paralisados. E até hoje, embora haja muitos projetos correndo pelo Congresso Nacional, nós vamos adicionar mais um projeto para que possa ser examinado pelo Congresso Nacional. Eu ressalto que isso não tem nada a ver com o que aconteceu no Espírito Santo, em que as forças federais lá estiveram, com vistas ao restabelecimento da lei e da ordem, porque as polícias militares, por disposição constitucional, não podem fazer greve e nem sindicalizar-se. Portanto, o que lá houve, por força de um movimento
encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. Olha, grande parte dos comerciantes já voltou a abrir as portas em toda a Grande Vitória. O caos na segurança pública deixou grandes prejuízos, viu? Um grupo de empresários lançou a campanha Recupera Espírito Santo. O objetivo é vender produtos a preço de custo para quem teve prejuízo no comércio. Esta segunda foi dia de Dona Rosalina varrer a calçada. Dia de eliminar a sujeira que acumulou durante a última semana. Na verdade, dia do Espírito Santo começar 2017 outra vez. Não tinha nem como sair de casa, tinha que ficar preso. Agora, graças a Deus que voltou, né, normal. Espero que continue, né, porque o nosso Brasil vai ficar como, né? Tá certo, Dona Rosalina. Digamos que hoje foi dia de voltar. O capixaba voltou ao trabalho. O comércio voltou a abrir as portas. E até o trânsito voltou a ficar engarrafado. Tudo isso porque alguns PMs também voltaram. É um alívio, né? Esses dias não foram nada legais, né? Mas graças a Deus, né? Parece que as coisas estão voltando aos eixos, né? Hoje está mais tranquilo, mas também não está assim, né? Tão seguro. Mas chegando à tarde as pessoas ficam com medo. À noite. Não está 100% ainda, mas a sensação está voltando ao normal, né? Já, com certeza. Aí já está mais tranquilo. Mas essa volta ao normal não é tão automática e rotineira assim, não. Pensando no comércio, por exemplo, é difícil se recuperar de um prejuízo gigantesco da noite para o dia. É por isso que tem gente que resolveu ajudar e dar um empurrãozinho. É o caso de estender a mão mesmo. A loja do Luiz Alberto é especializada em acessórios elétricos e hidráulicos. Ele vai vender materiais para lojistas que tiveram estabelecimentos depredados. Tudo a preço de custo. A gente, como empresa, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então a gente vai estar fornecendo, né, materiais, produtos para essas empresas poderem se reerguer. Esse é um projeto promovido pelo CDL Jovem e já tem cerca de 50 fornecedores dispostos a ajudar. Não foi à toa que recebeu o nome de Recupera ES. Busca unir empresas que queiram ajudar o pequeno lojista que sofreu diante do caos que a gente viveu, todos aqueles que sofreram arrombamento, saqueamento, eles podem recorrer a essa rede para que, através das empresas da rede, ele consiga obter produtos e serviços a preço de custo. É o Espírito Santo tentando varrer para bem longe os efeitos absurdos da semana mais turbulenta dos últimos anos. Essa união vai fazer diferença, viu? Para participar da campanha, basta acessar o site recuperaes.com.br. Criminoso assalta funcionários de hospital em Vitória. O bandido disse que ia visitar um paciente, mas rendeu e assaltou os funcionários. A arma e o colete à prova de balas de um segurança também foi roubado. É o segundo assalto na unidade em uma semana. O assalto aconteceu por volta de 11h30 da noite de ontem. Por causa do horário, já havia pouco movimento na área externa do hospital e as vítimas estavam sozinhas dentro da recepção do pronto-socorro. As vítimas contam que o bandido chegou a pé. Ele estava armado e foi direto na recepção do pronto-socorro. Lá dentro, ele rendeu 2 funcionários, entre eles um segurança, que acabou ficando sem a arma e sem o colete à prova de balas. Ele foi à portaria do pronto-socorro para pedir acesso para entregar algum pertence para algum paciente aqui do hospital e chegou a render a pessoa da portaria, a recepcionista da portaria. Nessa rendição, quando teve o ingresso do vigilante para saber o que estava acontecendo, esse meliante estava armado e roubou, né, a pistola Taurus, o revólver Taurus 38 do vigilante, e o colete, né, a prova de balas, e também alguns pertences pessoais da recepcionista e se evadiu do hospital. O efetivo de segurança no hospital já atuava com reforço desde a semana passada, quando foi registrado outro episódio bem semelhante a este. A arma de um dos seguranças da área externa foi levada na segunda-feira à luz do dia. Situações como essa a gente não espera acontecer.
embora tenha feito todo o plano de contingência com a vigilância patrimonial. Estamos considerando esses 2 ocorridos na primeira segunda-feira, depois da situação que envolveu a Polícia Militar. E nesta segunda-feira, estamos trabalhando em uma nova estratégia aqui dentro do hospital para trazer mais tranquilidade para a comunidade. Bom, a Polícia Federal foi acionada logo depois do crime. O caso está sendo investigado. E depois da semana traumática de confinamento por conta da falta de segurança, a segunda-feira foi de casas lotéricas lotadas. O capixaba correu para pagar as contas atrasadas, já que foram dias de comércio fechado. Agora, teve gente que mesmo enfrentando fila, voltou para casa sem conseguir Ingrid e amigos fazer o pagamento. E um especialista em direito do consumidor diz o que fazer. Só se escorando mesmo para aguentar a espera. Não tinha para onde correr, não. Era fila para tudo quanto é canto. O pessoal está correndo para pagar para não precisar pagar juros amanhã. É esperar, ter paciência. O seu Valdo aproveitou o horário de almoço para dar uma circulada pelo centro da capital. Deu aquela olhadinha na porta de várias lotéricas e até que se deu bem. Essa foi uma das mais vazias que eu encontrei. Tinha que pagar as contas tudo no horário de almoço. Exatamente. Já ultrapassei, né? Mas o patrão vai entender, tá entendendo a situação, né? Foi uma semana de portas fechadas no comércio da região metropolitana de Vitória. Justamente no melhor período do mês, os 10 primeiros dias correspondem a 40% do faturamento mensal das lotéricas. O baque financeiro para toda a rede lotérica foi imenso e eu não sei se a gente vai ter condições de, ao longo do mês, de conseguir alavancar alguma coisa para poder cobrir um pouco desses prejuízos, porque o mês de fevereiro já tem 28 dias. Com mais o carnaval e os 8 que ficamos parados, não vai dar nem 10 dias para a gente trabalhar. E o pior foi que muita gente enfrentou fila à toa. Alguns boletos só podem ser pagos nas casas lotéricas até a data do vencimento. Depois disso, o sistema trava ou, em outros casos, o consumidor tem que pagar uma multa que pesa no bolso. E aí, hein? O que fazer? Vai pagar com juros mesmo? Tem que pagar, né? Não pagar, como é que faz? Calma, seu Paulo, não é por aí não. Nesse momento, o que conta é uma conversa com os credores. Depois de tudo que aconteceu, o bom senso pode ajudar. Bom, eu orientaria o consumidor a procurar as empresas que ele tenha, né, os seus débitos e negociar. As pessoas, muitas vezes, por receio, não é, de usar uma ferramenta eletrônica, por esse excesso de fraudes que tem por aí, acabam que não optam por esse tipo de serviço. E então aí eu aconselho a negociação direta, que vai haver o bom senso. E se o diálogo não der em nada, o consumidor pode recorrer ao PROCON para tentar solucionar o problema. Especificamente na lei, não existe a obrigatoriedade das empresas não cobrarem os juros, não é? Aí não é uma questão de penalização, é uma questão de bom senso, tanto para uns quanto para os outros. Olha, aí foi divulgado hoje o calendário para saque das contas inativas do FGTS. Os saques podem ser feitos a partir do dia 10 de março, tá bom? É mês que vem. O período de liberação varia de acordo com a data de nascimento de você, trabalhador. O calendário completinho e mais detalhes você pode conferir no site do Tribuna Online. Terça-feira, 14 de fevereiro, vamos juntos conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Governo inicia processo para demitir 161 policiais militares. Aqui na foto principal, bandidos colocam fogo em 3 ônibus. Desfiles de carnaval em Vitória mantidos no fim de semana. Postos voltam a vacinar hoje contra a febre amarela na Grande Vitória. Frei é amarrado e assaltado no Convento da Penha. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, guerreira cheia de emoções. Salto agulha, o preferido das mulheres. E escolas estudam adiar férias ou repor aulas aos sábados. Então, vamos continuar falando de coisa boa? O Carnaval de Vitória está mantido. E se você está preocupado com a segurança durante a folia, fique tranquilo. Olha, de acordo com a Liga das Escolas de Samba do Estado, policiais militares, agentes da Guarda Municipal e policiais civis vão atuar nos desfiles. Felipe Chicarino traz os detalhes. Boa tarde, Felipe.
Olá, Ingrid de Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. E mesmo com estas questões envolvendo a segurança pública do Espírito Santo, será que vai ter carnaval na sexta e no sábado? Eu passo a bola para ele, o Rogério Sarmento, que é presidente da Liga das Escolas de Samba. Rogério, primeiramente, boa tarde. E aí, confirmadíssimo o Carnaval Capixaba? Boa tarde. Boa tarde, confirmadíssimo sim. Ontem fechamos o último ensaio técnico com a presença de 4 escolas de samba, mais de 7 mil pessoas no Sambão do Povo. Então eu quero aqui deixar o público tranquilo, aquele que adquiriu o ingresso, aquele que pensa em ir, vai logo, compra o seu ingresso, que teremos sexta e sábado um grande carnaval no Sambão do Povo. Nós vamos ter a Guarda Municipal da Prefeitura de Vitória, nós vamos ter a Polícia Militar, nós vamos ter a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, ou seja, como tudo aconteceu, como todos os anos. Então o público pode ficar tranquilo que a segurança está sendo olhada com muito carinho, com muita seriedade. Dentro da área que é um evento privado, nós temos a segurança privada. Então, quanto a isso, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Obrigado, Filipão. Olha, lembrando que os ingressos para mesas e camarotes podem ser retirados na Central do Carnaval, no Shopping Vitória. Fica na Enseada do Suave, viu? E já que o carnaval está garantido, continuamos no ritmo da folia. Veja uma make super poderosa com Luísa Dyer. Olá, amigos! A dica de hoje vai fazer sucesso no carnaval. Hoje eu vou ensinar a fazer uma maquiagem de sereia. Então vamos começar, que tem muita coisa pela frente. Na primeira parte, você tem que fazer a sua pele normalmente. Passa base, corretivo, iluminador, blush, igual você faz todo dia mesmo. Em seguida, nós vamos para os olhos. E para isso, nós vamos usar cores bem coloridas. Eu escolhi 2 tons de azul e muito glitter. Coloca os cílios postiços também, que isso vai dar um charme todo especial. Em seguida, nós vamos começar a dar forma para essa sereia. Eu usei pérola e strass. Agora, para deixar esse efeito de escama, o segredo está na meia arrastão ou então nessas redinhas de cabelo. Você coloca aí no seu rosto, fica bem estranho no começo, mas vai dar certo. E vai aplicando cuidadosamente a sombra, misturando os tons também para dar esse efeito degradê. Agora é só tirar a redinha. Olha só o efeito, fica super parecido com escamas, né? E no final você coloca a sua fantasia e tá pronto, uma sereia super linda e maravilhosa. E é, com certeza, a minha grande aposta para esse carnaval. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Lembrando, é claro, que na semana que vem tem mais Espelho Meu. E se você quiser participar, dando sugestões ou dicas, é só me procurar nas redes sociais. No Facebook é Dyer Luiza ou no Instagram Luiza H. Dyer. Até semana que vem. E agora sim vamos voltar a falar da febre amarela, que continua por aí. A febre amarela no estado, os postos voltaram a vacinar. Na Serra, o mutirão foi organizado. A ideia é recuperar os dias que as unidades de saúde ficaram fechadas por conta da insegurança. 3.000 pessoas serão imunizadas. Olha só o tamanho da fila formada no parque da cidade de Serra. Para conseguir as 4 primeiras senhas, essa família de Jardim Tropical nem dormiu direito. Deu trabalho, para mim tá 4 horas da manhã, teve que acordar às 2h30 da manhã. A Meire estava que não se aguentava de preocupação. Pensou até em cancelar a viagem da família para Baixo Guandu no carnaval. Mas agora a sensação é diferente. Bateu aquele alívio. Graças a Deus somos os primeiros. Feliz da vida. Aí hoje nós conseguimos, graças a Deus. Na Serra, 12.500 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela até agora.
mas a expectativa é de que esse número mais que dobre até o final dessa semana. A janela imunológica que a pessoa precisa para desenvolver a defesa do vírus é de 7 a 10 dias. Então, como a gente ficou fechado por questão da segurança pública, as unidades a semana passada toda, a gente ficou com um déficit, né? Ficou um prazo muito pequeno para vacinar muita gente. E aí a gente criou, então, esse ponto de vacinação, além das unidades, para desafogar, dar mais acesso à população à vacina. Pela primeira vez, a população da Serra não vai precisar se preocupar com o tamanho da fila. 3.000 pessoas serão imunizadas aqui no mutirão por dia e outras 15 unidades de saúde estarão funcionando no município para fazer a vacinação. Notícia mais que boa para a família do Juliano. Ele tentou a imunização outras vezes, mas sempre acabava desistindo por conta da fila. Não tinha condições porque eu trabalho, né? Entendeu? Você não pode ficar o tempo todo na fila. Inclusive a gente foi de madrugada para a fila, tá? Eu cheguei lá, era 4 horas da manhã e já não tinha mais senha. As doses são muitas, mas tem público certo. Moradores do município de Serra. E o apelo continua sendo o mesmo. Se você não vai viajar para a área de risco, dê lugar a quem realmente precisa ser vacinado. Então, se você não vai se deslocar da área urbana, não venha para essa fila. Espera que as pessoas que vão a esses locais, quer dizer, vão se expor ao risco, tomem a vacina, para depois você tomar a sua vacina numa rotina de normalidade. O mutirão aqui é para o munícipe da Serra. E o horário de funcionamento do mutirão é das 8 da manhã às 15 da tarde. Então, nesse horário, nós vamos ter 9 vacinadores aqui fazendo triagem e vacinando. Confira os postos que funcionam para vacinação nos outros municípios da Grande Vitória. Em Cariacica, o atendimento ao público será de 8 da manhã às 3 da tarde, com intervalo para almoço. Estarão abertas as unidades da Serra, de Bela Vista, Bela Aurora, Campo Grande, Alto Laje, Porto de Santana, Nova Rosa da Penha 1 e 2 e São Francisco. Em Vitória, a vacinação também foi retomada hoje nas unidades do Parque Moscoso, Santo André, Santa Luísa, Santo Antônio, Consolação, Maruípe, Jabur, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia do Suá, Ilha das Caieiras, Resistência, Bairro do Quadro, Bairro República, Maria Ortiz, Itararé, São Cristóvão, Andorinhas, Jesus de Nazaré e Fonte Grande. E em Vila Velha continua o esquema de dias alternados. Nesta quarta-feira, a população pode se dirigir às unidades da Glória, de Vila Nova, Santa Rita, Paú, Jardim Marilândia, Ulisses Guimarães e Barra Mares. Bom, e até o dia 2 de fevereiro, a Secretaria de Saúde recebeu 76 notificações de suspeita de febre amarela. 2 notificações foram descartadas, tá? Do total de 74 casos, 14 foram confirmados para febre amarela a silvestre, sendo que 4 casos evoluíram para morte, 8 pacientes receberam alta e 2 estão internados com quadro estável. E saíram os resultados confirmados para febre amarela das amostras de macacos encontrados mortos em Pancas, Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Castelo, Iuna, Venda Nova do Imigrante, Itarana, Irupi, Colatina, Santa Teresa e Laranja da Terra. Uma amostra de Vitória se retornou e o resultado foi negativo para a doença. Opa, que bom. A seguir, as informações sobre a terça-feira de lojas abertas, ônibus circulando, vida normal, apesar de bandidos ainda tentarem desestabilizar a segurança do Capixaba. Eles colocaram fogo em mais um ônibus. Olha, pessoal, tem ainda novas vagas de emprego para você. A gente volta rapidinho porque amamos a sua pessoa. Agora 12h37. Até já. Estamos de volta com vagas de emprego para auxiliar de farmácia, entregador, repositor, assistente fiscal, profissional de televendas e assistente contábil. Cadastro no site centerrh.com.br. Bom, pessoal, ir à padaria, ao supermercado, levar o filho para a escola. Por uma semana, nós soubemos como era não poder fazer atividades tão corriqueiras do dia a dia mesmo. Pouco a pouco, a população vai retomando a rotina. Voltamos a ficar de olho na febre amarela, assunto que tinha perdido força diante da onda de violência. A chegada dos homens do Exército e da Força Nacional nas ruas da Grande Vitória
trouxe novamente a expectativa de dias melhores. Sentimento que ganhou força quando policiais militares decidiram voltar para as ruas. É o 12º dia de paralisação da Polícia Militar. 155 PMs que participaram da greve foram indiciados pelo governo. Nesse momento, acontece uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. O objetivo é definir ações para acabar definitivamente com o movimento. O comércio está de portas abertas e os alunos puderam ir para as escolas. Os ônibus vão rodar até às 10h30 da noite. Shoppings, repartições públicas, unidades de saúde e supermercados já funcionam no horário normal. Espero que Deus ilumine essas decisões que estão sendo tomadas aqui no Espírito Santo, pela Força Nacional, pelo Exército, pelo Governo do Estado, pelos policiais da PM. Isso. Que ilumine mentes e corações, Mentes e corações, principalmente. Olha, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Agradeço sempre, claro, de coração, a sua audiência com a gente, tá bom? Ingrid, que horas o George Beach vai estar aqui? 7h20 da noite te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora vem? Débora Moraes com o seu vestido vermelho. Tá bonita. Fiquem em paz. Que Deus nos ilumine sempre. A Débora tá de vermelho igual eu tô de roxo. Roxo, isso aí. Então tá bom. Tchau, pessoal.